Minha dica para o Casime TV de hoje é uma pequena explicação que, de certa forma, faz uma relação com uma dica que eu já falei sobre a diferença de textura, de orquestra e volume. Bom, na hora de se pensar uma orquestra para um casamento, como eu tinha já dito na primeira dica, o mais importante é pensar na textura. E sobre a textura tem uma consideração importante que é o seguinte: geralmente a gente trabalha da seguinte forma: existe, pelo menos para repertório erudito em igreja, um quinteto básico onde não se mexe teclado ou violão, mas um instrumento de base, mais flauta, 2 violinos e violoncelo. A gente chama isso de textura de base porque esse grupo estará tocando o tempo todo. Possíveis acréscimos e muito bem-vindos. Se quando a gente acrescenta, por exemplo, metais, trompete e trompa ou coro, você começa a ter uma dinâmica de textura ao longo da cerimônia. Por quê? Porque você vai ter aquele quinteto de base tocando sempre, mas em determinadas músicas você tem os metais, você tem a entrada do coro. Então isso ao longo da cerimônia te dá aquela respiração, que numa sinfônica isso tem o tempo todo. É muito comum você começar a escutar uma música de concerto com volume super baixo, porque as dinâmicas estão ali, só nas madeiras e pá, e de repente o caldo vai começando a tomar um corpo, a textura vai aumentando, entram outros naipes, daqui a pouco você está baixando o volume, porque o negócio está lá nos píncaros. É claro que a gente não tem como fazer isso de forma tão grave como acontece numa sinfônia, porque a gente não tem esses elementos. Mas, de qualquer maneira, só a entrada desses metais e do coro já te dá uma respiração ao longo da cerimônia. Quinteto já te garante, mas essa garantia básica, ela, se você não tem metais, se você não tem coro, você vai ter ela o tempo todo, homogeneamente na tua cerimônia, do início ao fim. Problema? Nenhum. Mas se acrescentar metais, coro, você vai ter, sem dúvida nenhuma, uma respiração de dinâmica ao longo da cerimônia que vai te dar uma respiração de emoção. No final das contas, o desdobramento direto disso é sempre a questão da emoção, que vive de contraste. Emoção e contraste tem tudo a ver. Você ter uma coisa grandiosa que entra depois de uma coisa que não era tão grandiosa assim, certamente bota luz nessa grandiosidade. Assim como numa textura, se você tem metais e coro e utiliza eles do início ao fim, eles certamente não vão ter o efeito como se você sabiamente manipula essas variáveis de modo que nos momentos principais você bote a luz lá em cima deles. Essa é a minha dica para o Casime TV de hoje.